Olá, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais. Roda a vinheta. Muito bem, a nossa conversa de hoje, vocês estão vendo que tem bastante coisa aqui na mesa, né? É com o Fábio Lopes Lisier, que é melipolinicultor e apicultor há mais de 12 anos aqui na região de Mogi das Cruzes. O Fábio é farmacêutico e tem especialização em marketing. Já trabalhou em drogarias, em grandes empresas da indústria farmacêutica como a Pfizer e a MSD. Mas foi no convívio com as abelhas que se encontrou. Hoje, atuando na produção de mel, própolis e pólen, atua também na promoção da apicultura como ferramenta de preservação ambiental e geração de renda, além de estar envolvidos com projetos educativos em escolas e comunidades, levando conhecimento sobre a importância das abelhas para o equilíbrio dos ecossistemas. Seja muito bem-vindo ao podcast da família, Fábio. Olá, bom dia. Obrigado, Juliana, pelo convite. Agradeço muito poder falar um pouquinho com vocês sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo das abelhas, né? Tem bastante coisa para a gente conversar, tem bastante curiosidade. Obrigado. Muito bem, então a gente vai começar, na verdade, com um pouquinho da sua trajetória, né? Porque eu aqui falei do seu currículo, você é formado fez farmácia, trabalhou na indústria farmacêutica, então eu sempre tenho essa curiosidade de saber, então, e aí, como é que o Fábio, formado em farmácia, trabalhando na indústria, acabou caindo no fantástico mundo das abelhas, né? Uhum. Eu morava em São Paulo, né, e morava no Tatuapé, daí eu tinha o meu trabalho, né, com a indústria farmacêutica, que eu trabalhava com MSD, Organon, MSD e Pfizer, e aí um belo dia, eu e minha esposa, a gente tinha um escritório também, de um outro trabalho de importação e exportação, um belo dia a gente falou, vamos embora para São Paulo criar nossos filhos. Uhum. Né? E aí nós viemos para Mogi das Cruzes, onde a família dela é daqui, né? Ela é nascida aqui, e eu saí de um apartamento no Tatuapé para morar num sítio. Nossa, e como é que foi? E quando é que foi isso? Foi nesse tempo aí que você já trabalha com apicultura há mais ou menos 12 anos? Aproximadamente sim, porque logo que eu mudei para o sítio, eu continuei trabalhando na indústria farmacêutica, né? E aí eu me olhava assim no sítio e falava, puxa, né, eu vim para cá, mas o que eu posso... Eu vim para cá, mas não tô aqui, né? Eu vinha e ainda voltava para São Paulo trabalhar, né? Uhum. Mas eu falava assim, o que eu posso fazer, né, aqui com o sítio, já que eu moro aqui? E aí eu fiz alguns cursos pelo Senar, na época, no Sindicato Rural, dentre eles o da apicultura. Tá. E o plantio de produtos orgânicos também, né? E aí nós começamos a plantar, colher, comer o que nós plantávamos, boa parte de verduras, assim por diante, e a apicultura e a meliponicultura, que foram os principais. Tá. Daí a gente acabou dando continuidade mesmo na apicultura, meliponicultura. Que foi o que assim, evoluiu melhor, enfim, vocês gostaram mais? Principalmente pelo fato, assim, não dava para trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Plantar e trabalhar com a abelha ao mesmo tempo. Dá trabalho, né? Dá trabalho, bastante. E aí eu escolhi a apicultura, a meliponicultura como um modo de vida, né? Como uma fonte de renda, na verdade, né? E hoje vocês, assim, eu não sei, a sua esposa também trabalha com isso com você? Não. Isso é a sua atividade? É a minha atividade. Tá. Mas é possível tirar o sustento da família através dessa atividade? Ou vocês precisam fazer outras coisas? Hoje, no caso... Eu trabalho com apicultura e trabalho também com um consultor também na questão de uma indústria alimentícia, né? Tá. Então, assim, como farmacêutico, eu sou responsável técnico. E nessa própria indústria, a gente está introduzindo o mel no alimento. Ah, que legal. Então está iniciando. A gente está fazendo um trabalho bem interessante.
Aqui em Mogi? Aqui em Mogi. Não pode dar spoiler? Ainda não. Na hora que tiver, você me avisa, hein? A gente publica, a gente traz você de novo para falar sobre isso, né? Então, e aí como é que foi essa mudança de vida, hein? Sair lá da selva de pedra de São Paulo e morar no sítio, como é que foi para a família como um todo, né? Já que a gente está no podcast da família. Foi muito positivo, porque... o bom, né, que foi logo que minhas filhas nasceram, então elas eram pequenas, então para elas não tiveram muita mudança drástica na vida delas, não sentiram tanto. O bacana é porque se nós já vimos para cá, né, para o sítio, então a gente aos finais de semana a gente já convivia com essa realidade, né. E uma história interessante foi quando nós fomos procurar escolas para elas aqui, e dentre elas uma das escolas, ela tem toda uma temática direcionada à questão da natureza, né? E na visita, elas não estavam com paciência de ver, porque... Já meio que sabia de tudo. E aí foi interessante, porque a pessoa até que estava apresentando, ela falou assim, nossa, né, mas elas não se interessavam pela galinha, pelo pavão. Eu falei assim, não, é que a gente já mora num sítio. Então, para elas não era novidade, né? Como é para todas as outras crianças que moram na cidade, né? Exatamente. Que olha pro pavão e fica espantado. Né? Então foi interessante, sim, porque até a menina, né, entender que era o fato da gente já morar, ter essa realidade, que não era desinteresse delas, mas foi, assim... uma mudança muito positiva, principalmente a questão de saúde, entendimento, que você falou referente à família é muito importante, porque a gente realmente teve essa união naquele momento, né? Então, uma outra realidade para minhas filhas também, saber um pouco mais de outros valores, né? Sim. Relacionados à terra. Então, isso... a gente foi muito abençoado nesse sentido, né? Sim, eu imagino que assim, quem mora próximo, né, tem essa possibilidade de estar próximo, né, numa chácara, num sítio, tem uma realidade muito mais concreta das coisas, né? De que assim, que a nossa dependência da terra, a importância, por exemplo, das estações do ano, da temporada de chuva ou de seca, como isso influencia, né, positivamente ou negativamente numa colheita. É uma realidade muito concreta e que uma criança que vive na cidade, ou mesmo os adultos, né, que moram na cidade e vão lá no mercado, compram as coisas embaladinhas, elas não têm a mínima noção, né, de como assim, essa realidade de estar muito ligado à natureza ajuda, nos coloca os nossos pés mais no chão, né, e nos faz mais se preocupar mais com coisas mais concretas do que coisas abstratas, né? Ideias, às vezes, que as pessoas ficam propagando, repetindo, sem saber, né? Eu tenho, assim, para mim, né, de uma forma de espectador, é que as pessoas que vivem no campo, elas vivem mais de verdade. Eu não sei explicar, mas, assim, é uma vida de verdade, né? O que é interessante, muito importante, são, assim, os valores, né? Quando você está realmente em São Paulo, você tem outros valores, são instituídos a você outros valores, são direcionados a você outros conceitos, outros valores, né? Tudo muito relacionado à questão financeira. E aí não que você se deixa levar, mas você acaba deixando um pouco de lado alguns valores que você, quando consegue viver em contato com a natureza, você tem uma realidade diferente, você tem um convívio diferente com a natureza. E aí os seus valores começam a voltar às suas raízes, né? Então, o que mais impactou é, assim, que a natureza, ela é por si só uma ciência, é uma coisa incrível, ela rege, né, todo o ecossistema, aí você percebe realmente o que você tem que fazer para contribuir para a natureza. Isso é muito importante, porque assim, você não domina ela em nenhum momento. Você aprende isso na marra ali, sabe? Você tem a boa intenção das coisas, mas é ela que vai falar para você quando ela vai produzir, quando você vai colher, né? Você apenas dá o pitaco, né? Você vai lá, você faz algumas questões para melhorar. No caso das abelhas, né? A gente produzia muito caqui, produzia bastante verdura, pimentão. Então, assim, a gente ajudava.
mas ela que falava quando que ia ter o caqui, quando que eu ia colher o pimentão. A alimentação sem agrotóxico é uma diferença assim extraordinária. A gente entende hoje que existe até uma alteração na questão de estrutura molecular do alimento, né? Quando por conta do agrotóxico. Por conta do agrotóxico. Porque, falando quimicamente, né, uma cadeia de carbono que aí acaba implementando um outro elemento e acaba constituindo a formação desse alimento, ele já na constituição dele, ele acaba tendo esse elemento químico. Né? Não é só superficial, como a gente imagina. Não é só lavando que sai. Não. Tá. Ele já está incorporado no alimento mesmo. Então a gente percebe o quê? Alimentos básicos, né? Como tomate, como morango, são frutas, né? O tomate é fruta, o pessoal, né, entende como legume porque ele é ácido, porque ele não é saboroso. Ele é doce, na verdade. Né? Então, quando você planta ele sem agrotóxico, você percebe a diferença. Pimentão, a diferença do pimentão é incrível. O morango, né? Realmente, essas diferenças contra o caqui, né? Realmente, assim, a gente viu uma diferença muito grande. Né? Muito grande na alimentação e desperta a alimentação de crianças. Sim. Né? Então, você tira o processado, que é para dar gosto para a criança comer, né? Já pensado para ela comer, para algo natural que está ali, né? Que só basta você colher e a criança comer. Sim. E muda o hábito alimentar dela, né? Sim. Então foi um presente aí para as meninas de crescer dentro dessa realidade, não só aos finais de semana, mas também no dia a dia, né? Sim, era interessante, porque a gente fazia trilha, tinha pato, galinha, então cachorro, cobra. Sim, bom, não pode esquecer que tem as coisas, tem as aventuras, tem o sapo, tem a cobra, a aranha, né? Tem tudo isso. Mas é legal porque acaba conhecendo também, sim, né? Sim. Então, mesmo que a reação do perigo, né? A proteção, então é bem interessante, é uma outra realidade. Sim, né? Muito bom, muito bom. Agora vamos falar das abelhas, né? Então, dentro desse contexto todo de mudança de São Paulo para essa região aqui de Mogi, a chácara fica lá em Sabaúna, que faz parte de Mogi, um pouquinho mais afastado, mas relativamente perto, né? Você se debruçou mais nesse mundo da apicultura e da meliponicultura, que eu achei muito interessante, é um nome difícil de pronunciar, né? E aí, assim, eu já queria que você começasse falando da diferença, né? Entre a apicultura e a meliponicultura, só para a gente deixar claro aqui para quem está nos acompanhando. Apicultura é quando é o cultivo, né, a criação de abelhas com ferrão. Né? A gente fala apicultura porque a gente fala sobre uma espécie chamada apis, né? E a apis, ela contém ferrão. A meliponicultura é o cultivo, né, a criação de abelhas sem ferrão. São as nativas brasileiras. Tá. Né? Então são abelhas que já existem no Brasil e foram descobertas não faz muito tempo. A diferença é essa. Quando a gente fala sobre produção, né, de mel, que a gente come hoje em dia, é proveniente da apicultura. Tá, das abelhas com ferrão. Da amarelinha e pretinha, que todo mundo tem medo aí. Sim, sim. Né? Ela, na verdade, é uma abelha que ela foi trazida para o Brasil. Né? Isso lá em 1839. A rajadinha. Tá. Ela foi trazida para cá na colonização, principalmente da Itália. Os holandeses, né, trouxeram para o Brasil, principalmente no sul do Brasil, onde começou, né, e Rio de Janeiro, onde começou a apicultura. Na verdade, quando eles vieram para cá, foi interessante porque as abelhas foram introduzidas no Brasil não para cultivo e para produção de mel. Elas foram trazidas para o Brasil por conta da cera, porque para fazer vela não existia iluminação. Olha só que curiosidade, que interessante. Então, só as capitais que existiam o querosene, né, para iluminação. Então, o que foi trazido da abelha? Principalmente para produzir a cera produzia a vela. Sim. Então, você tinha uma iluminação na sua casa. Eram abelhas mais dóceis, menos defensivas. A gente não fala que a abelha, ela ataca a gente, ela se defende, na verdade. Sim, ela não vai, por iniciativa dela, atacar de graça, Exatamente. Né? Ela é uma reação, né? Não é uma ação. E aí a gente tem também, depois foi introduzido através do professor Crow,
Em 1940, se não me engano, a gente teve a introdução das abelhas africanizadas. Tá. E aí essas são mais defensivas. Uhum. Essas são as mais bravas, digamos assim. Sim. Então, o que acontece? Quando trouxe para o Brasil, ela começou a andar, a abelha, né? Não tem como você segurar ela dentro do local. Ela começou a circular. Uhum. E ela cruzou com as abelhas holandesas, italianas, assim por diante. Brasil miscigenando em todos os níveis, né? Ela criou uma espécie nova, por incrível que pareça. A híbrida, que a gente fala, né? Sim. Que é essa apis, né, com africanizada, europeia africanizada. E aí... E aí, essa versão híbrida, ela é agressiva? Ela é mais defensiva. Tá. Hoje a gente tem essa apis, né, que a gente fala, que a gente vê, hoje em dia a gente tem uma predominância. Uhum. Ou ela é mais europeia, ou ela é mais africanizada. Uhum. A gente conhece isso diante do comportamento dela. Tá. Tem abelha que põe eu para correr, não tem jeito. Que aí ela é bem olha. africanizada. Algumas, até no Instagram, dá para ver, a gente tira a máscara, não precisa trabalhar tão equipado. Uhum. Mas é ali, né, na hora que a gente percebe como é o comportamento dela. E aí a gente sabe se ela é mais europeia, mais africanizada, né? E aí tem suas características, né? A africanizada, ela foi trazida com o propósito de uma produção maior, né, para o Brasil. Ela é uma abelha mais rústica, né? A gente fala, porque ela é assim, ela fica menos doente, ela é mais higiênica em alguns momentos, ela é mais defensiva, então ela protege muito a família dela, né? A europeia, por sua vez, é uma abelha mais dócil, porém é uma abelha mais susceptível a doenças. Mais frágil. Né? Menos defensiva. Sim. Então, assim, hoje a gente tem aí uma miscigenação, uma predominância entre uma e outra, o que é muito bem-vindo, porque você pega, às vezes, uma abelha que ela é calma e com uma alta produção de mel, né? Entendi. Então a miscigenação acabou favorecendo aí depois no decorrer dos anos a produção de mel, né? Saiu da cera para a produção de mel, enfim, e os subprodutos também que a gente tem, né, da produção. O Brasil, ele é um bom produtor, né, de mel, muito. de pólen, própolis e todos os subprodutos, né, da abelha. O Brasil é assim, todo mundo fala, e isso é verdade, até na apicultura. É um país privilegiado. Sim. Não tem igual. Não existe nada parecido. Por quê? Por que pareça, sem querer, essa nova espécie de abelha híbrida veio justamente ser formada aqui, né? Outros países já tentaram, não conseguem, né? Foi Darwin que falou, vai lá, da evolução, né? E acaba sendo as características meio que do nosso país de clima. Clima, exatamente. E também da nossa variedade, né, de flora, porque, enfim, as abelhas precisam passar, né, de uma florzinha para outra, enfim, e a gente aqui tem uma variedade fantástica, muito né? rico, né, o Brasil, é muito rico nesse sentido. Sim. E aí, com isso, a gente trouxe, com a nova abelha, essa híbrida, foi interessante porque ela também, né, como toda abelha, ela produz o pólen, o própolis, né, o mel, que é o mais conhecido, né, você tem a geleia real também. Então, assim, atualmente se estuda muito no Brasil a ação do veneno da abelha, que chama-se apitoxina, né, no tratamento de doenças. De propriedades medicinais? Medicinais, Então, o mel é interessante porque é o primeiro produto de conhecimento público, né? E aí o interessante dele é que ele serve como medicamento, né? Sempre foi muito utilizado nesse sentido. E adoçante, né? Para adoçar as coisas. O que vale a pena lembrar, o que é muito importante, assim, que o mel, ele é utilizado para isso, mas na verdade ele é um alimento, né? Segundo a OMS, a gente tem mais de 70 substâncias importantes no mel, de vitaminas, sais minerais e aminoácidos. Então é um complemento alimentar, assim, incrível. Sim. Né? Nós temos hoje um trabalho muito interessante em algumas escolas, através do PNAE, de aquisição de mel para ofertar às crianças. Né? Tem um programa, né, segundo o Ministério da Educação, que existe todo um movimento para diminuir o açúcar na alimentação escolar dessa criança. E o mel é um substituto do açúcar refinado.
Na verdade, ele está entrando não como adoçante, ele está entrando como alimento. Sim. Pelas Que é muito mais do que isso, né? Muito mais. É. A tabela nutritiva do mel o adoçante acaba sendo só um dos benefícios dentre todos. Né? Porque o açúcar, ele é refinado, ele é químico, né? Uhum. Então, a ideia hoje, realmente, com o governo federal, através do PNAE, né, desse sistema de alimentação escolar, é trazer algo melhor. Então, substituir o açúcar, você reduz o açúcar, que faz parte do programa, mas eles implementam algo nutritivo. Sim. E é interessante que os estudos mostram realmente a questão cognitiva aumenta, melhora. O mel é altamente um estimulante do sistema imunológico, né? Então a criança deixa de ficar doente e ela começa a frequentar mais aulas, não fica tanto em casa, principalmente quando está fazendo a formação biológica dela. Você estava falando da tabela nutricional do mel, que eu te interrompi. O que ela tem além do poder adoçante, quais são os nutrientes que o mel pode ofertar para as pessoas? Então, o bacana do mel, assim, só para ter uma ideia, o atleta, o triatleta hoje, o atleta de alta performance usa muito mel. Porque ele contém frutose e glicose. A glicose é uma energia rápida e a frutose é uma energia que ela usa durante mais prolongada. Fora isso, você tem cálcio, você tem fósforo, você tem magnésio. Então, você tem uma série de substâncias que são vitaminas e além das enzimas também, que ajudam na constituição da célula. Sim. Então é bacana porque ela repõe essas vitaminas, né, que faltam às vezes em alguns momentos, principalmente um atleta, né? Então, ao invés de ele tomar algo químico, eles muitas vezes, principalmente quem faz aqui em Mogi corridas e tudo mais, usa muito mel. E a gente fala que realmente tem uma reposição rápida de carboidrato, mas tem a complementação dos sais minerais que faltam, às vezes, na atividade de exercício físico. Para a criança é muito interessante, né? Como eu falei, ela ajuda muito a questão da cognição. Sim. E formação imunológica. Isso é interessante. É um super alimento, no final das contas. E muito versátil, né? Porque a gente pega o mel e, enfim, dá para fazer tanta receita com mel, né? Dá. Ele incorpora bem nas receitas, né? O tradicional iogurte com mel é o melhor. E granola, né? Exato, banana, ou bolo, né? Biscoito. Molhos, assim, às vezes você vai fazer, ou tempero. Nossa, quer temperar um frango bem temperadinho? Coloca uma colherzinha de mel com uma páprica, né? As ervinhas ali, fica realmente muito bom, né? O agridoce. Sim. O molho de tomate, quando você faz para macarrão. Muita gente coloca açúcar para tirar acidez. Você pode usar o mel. É bem interessante. Tem algumas chefes de cozinha aqui de Mogi que já usaram o mel e usam o meu mel. E aí eles fazem as receitas também, às vezes postam, bem legal, assim. É muito legal. É um leque de possibilidades, né? E assim, se tem uma coisa boa que as redes sociais podem nos trazer, é isso, né? A gente conseguir acessar, né, nos canais de YouTube e no Google, pesquisar receitas com mel, nossa senhora, vai encontrar aí de montão. Sim. Né? Agora, lá no seu apiário, assim, você trouxe aqui um favo, né? Sim. Como é que funciona essa estrutura? Porque, assim, a gente quando vê aqueles vídeos, né, das pessoas produzindo mel, você replica aquela situação mais natural da colmeia nas caixas, né? Mas tem toda uma organização para isso, né? Sim. Cada caixa, não sei, tem umas reguinhas que você desce e sobe ali, onde fica os favos ali fixos. Como é o dia a dia de cuidar de uma colmeia nesse contexto do apiário? Eu imagino que para você seja fácil identificar a abelha rainha ali, né? As operárias do zangão. Sim. Mas e para quem não sabe nada, como é que a gente faz para identificar toda essa vida aí da colmeia que é tão organizada, né? As abelhas, assim, na época do frio, elas diminuem o tamanho da família delas, né? Então a gente fala aí, às vezes 10 mil, 5 mil abelhas, né? Numa época de outono e inverno. Isso para o quê? Uma abelha rainha? Para uma abelha rainha. Tá. Quando
tá na época de produção de mel, que é primavera e verão, a gente vai para 100 mil abelhas numa caixa. Nossa. 100, 150, aí depende muito da abelha rainha, quantos ovos ela põe. Aham. E a oferta de comida. Então, assim, para identificar a rainha, realmente assim, tem que ter um olho clínico ali, porque ela é maior, ela tem cerca de 20 centímetros, Sim. ela é bonita, é bem bonita. Ela é mais vistosa que as demais. É mais vistosa. Ela só se torna rainha por conta da geleia real, então ela tem uma comida da realeza, né, durante a vida dela. Então, assim, ela é uma abelha que vive 2, 5 anos, 8 anos. Ela vive mais do que as outras. Vive mais, por conta da alimentação, que a geleia real é interessante. Bom, então aí, dentro desse universo da colmeia, existe toda uma organização, uma hierarquia, né? Sim. A gente, assim, que é leigo, não entende tanto, a gente sabe que existe a abelha rainha, o zangão, Sim. a operária. E aí, como é que isso funciona no dia a dia aí de um observador e de um apicultor, né? Que está ali cuidando do dia a dia da colmeia. Então é interessante porque, assim, a rainha, ela é quem rege a casa dela, né? Ela vive de 2, 5 anos, 8 anos, né? Principalmente porque ela tem uma alimentação diferenciada, de geleia real. É uma alimentação nobre que a gente fala, né? Da realeza. O que dá para ela essa longevidade de vida, né? As operárias, elas vivem 45 dias, 60 em alguns casos. Elas são responsáveis por toda a manutenção da casa delas. Elas ficam dentro da colmeia, dentro então. Da colmeia. Parte delas, grande parte delas fica dentro, que elas começam a fazer, elas nascem, são faxineiras, depois elas são nutrizes, que elas ajudam a nutrir outras abelhas, depois elas constroem os favos, depois elas se tornam operárias, e aí quando elas são operárias, e aí elas se tornam forrageiras, que a gente chama, e defensivas. Tá. As forrageiras e defensivas são abelhas que saem a campo para colher mel. Tá. Mel, pólen, própolis, então são essas abelhas. Então, e o zangão são os machos, né? Os zangões é interessante porque eles nascem apenas em um período do ano dentro das caixas. Só no momento em que as caixas estão realmente muito férteis e tem uma oferta grande de comida, é o momento em que eles nascem. Tá. Por quê? Porque eles são responsáveis pela proliferação da família deles. Sim. Então ela fecunda outras rainhas, são princesas, são fecundadas por eles e se tornam rainhas. Tá. É toda uma realeza. É muito legal. Eu fico pensando assim, né? Se a gente, né, o ser humano, olhasse para a natureza com toda essa organização que tem, né? E se inspirasse, né, nessa organização, você vê, cada um na sua família tem o seu papel, que é como deveria ser mesmo, né? Existe uma hierarquia, né? A gente fala da abelha rainha, mas você vê que a hierarquia, ela coloca ordem nas coisas, né? Não dá para todas as abelhas serem abelhas rainhas, né? Exatamente. Senão vira uma confusão. Senão vira uma confusão, exatamente. Então, a vida em sociedade, quando ela tem ordem, as regras e hierarquia, tudo contribui para que funcione melhor realmente, né? E só para você ter ideia, quando nasce uma princesa, né, que é filha dessa rainha, por exemplo, ela continua nessa caixa e a mãe vai embora, né? Para deixá-la ali como herdeira. Né? Ou, em alguns casos, ela também pode ir e a mãe ficar. Tá. Né? Então, assim, existe a possibilidade da mãe morrer também. Então, assim, é muito parecido com a gente, né? Mas ela só não volta para casa da mãe, né? Mas ela vai formar outra família, né? Então é interessante. Que é a sequência natural da vida, né? Exatamente. É muito curioso. Agora, você consegue identificar a rainha facilmente ali nas colmeias, quando você está trabalhando? Não é fácil, não. Não? Não, porque você às vezes tem 50, 100 mil abelhas, então é difícil. E ela é muito protegida pelas demais? Você vê pela movimentação das demais. Ela é protegida, sim. Então, assim, é interessante porque se ela está se escondendo, as demais vão protegê-la. Então, elas acabam indo na direção da rainha para proteger. E aí meio que cobre ela ali, né? E quando a gente faz a captura das abelhas, né, que a gente leva da cidade, que o pessoal chama a gente para capturar abelha, é interessante porque o movimento que elas fazem ali
delas entrarem na caixa, em fila, né? A gente percebe que, legal, então a rainha está ordenando que elas entrem, né? Então a rainha deve estar ali dentro. Então tem algumas características assim que nós observamos que diz que a rainha está fazendo isso e aquilo, né? Interessante. Mas ver assim, teve oportunidade do pessoal da Secretaria da Agricultura foi visitar o apiário e bem no momento em que eles estavam visitando o apiário estava nascendo uma princesa. Olha! Foi no momento que eu tirei o quadro dentro da caixa, né? E eu falei assim, nossa, eu tenho 12 anos e é a primeira vez que eu vejo nascer uma princesa. Mas como é que foi isso? Como é que você sabia que era uma princesa nascendo? É porque o favo que ela nasce, né, é maior. Tá. E aí ela estava abrindo e estava saindo. Daí eu comecei a observar. Eu falei, nossa, não é que ela tá aqui dentro? Aí eu fiquei surpreso. Aí a hora que eu olhei para eles e falei, olha, vocês estão vendo algo mágico. Vocês estão vendo algo que nem eu tinha visto. Não, olha que são privilégio. 12 anos que eu abro as caixas. Sim. É a primeira vez que eu vejo ela nascendo ao vivo e a cores ali. Então foi muito interessante. E aí, assim, como você falou, né? Elas se organizam realmente diante da princesa, pela hierarquia que é posta ali e funciona ótimo. Sim. É incrível. Não, fora que, assim, a maneira como elas constroem, né? Os hexágonos, né? Assim, é incrível. Não tem como a gente também não acreditar muito em Deus, né? Assim, esse ser, essa inteligência superior que desenhou tudo isso, esse designer da natureza. É muito lindo, né? Muito, Agora, para tirar o mel, assim, a gente vê os apicultores geralmente com um montão de roupa, né? Aquela touca, parece um astronauta um pouco, né? Assim, mesmo com as abelhas que não têm ferrão, vocês precisam utilizar esse aparato, esse paramento todo. Tem a fumegação, eu sei que usa uma fumaça. Para que serve cada uma dessas indumentárias aí, dessas ferramentas para retirar o mel? Interessante assim, como você falou, né? Realmente a abelha é algo divino, né? Porque ela consegue captar néctar da flor e transformar isso em alimento. E ela faz toda uma estrutura que, assim, você pensar na evolução do ser humano, realmente, e da natureza, como eu falei, é uma ciência, né? A gente acredita muito, assim, realmente isso por Deus, porque, assim, não tem outra explicação, realmente, ela é iluminada, né? Tem alguns livros que falam sobre antropologia e falam aí sobre a ciência das abelhas, e ela é um ser regido pelo sol. É interessante, a gente até acredita que ela, dentro de uma caixa escura, a rainha, ela tem uma cor diferenciada, brilhante, né, dourada, né, que é uma visão única e exclusiva das abelhas. A gente não tem essa propriedade. As abelhas, elas enxergam em ultravioleta. Eu andei dando uma pesquisada. Então, assim, elas devem ver coisas assim magníficas. Fantásticas, né? Imagina flores. O mundo visto pelas abelhas, né? Eu acho que é um pouco de Monet, né? Que elas olham assim pra flor, né? Sim, uma coisa meio fluorescente, assim, né? Uma visão bem diferenciada, né? E isso é interessante, realmente. E aí, quando a gente fala sobre a questão de que você já veio perguntando? De extração do mel, né? Enfim, da geleia real e paramentação. O bacana também, porque quando a gente pega a abelha sem ferrão, ela propriamente dita é sem ferrão, mas ela se defende. E como é que ela se defende sem ferrão? Ela joga em cima de você? É mesmo? Ela entra no ouvido, boca, nariz, ela belisca. Olha, ela dá seus pulos. Não tem aquela que rola no cabelo? Tem. Aquela é terrível. Ela belisca você. Tem uma escurinha, né? Que te pica, inclusive. Que a gente às vezes acha que não é abelha, mas né? Então, na verdade, ela belisca você. Só que ela belisca com a mandíbula, é muito forte. E dói aqui. E dói mesmo, porque ela é bem pequenininha. E pra doer, né? Deve ser um super beliscão. Tem abelha, por exemplo, que é sem ferrão, que ela queima. A gente fala que ela ela tem uma propriedade que ela solta um produto químico. Então, assim, a abelha nativa, mesmo não tendo ferrão, ela tem os seus mecanismos de defesa. Ela é defensiva. Então, assim,
Ela é mais dócil, o pessoal às vezes confunde com mosquito, alguma coisa, ou outro inseto, né? Principalmente as abelhas das orquídeas, que são cintilantes, verdes, fruta-pão, Sim. né? Mas assim, é interessante que ela também é uma abelha muito importante, porque elas fecundam as orquídeas, né? Tá. Então são abelhas específicas, abelhas solitárias. A gente vai ver daqui a pouco um vídeo com essas abelhas. É bem interessante. Então, mesmo a gente trabalhando com abelha sem ferrão, a gente se paramenta assim. Tem que se proteger. O bacana é que quando o pessoal faz a visita no meliponicultura. É um nome difícil, hein, gente? Ó. É meliponário. É, meliponário. Que não é um apiário, né? Que são as abelhas sem ferrão. E elas, a gente leva muita criança para ver. Então a gente abre a caixa, a criança pode ver, aí dependendo da situação não precisa pôr paramentação nenhuma, né? Mas é interessante para ver. Jazz com ferrão tem que colocar realmente, porque elas aí são mais defensivas. Mas a fumaça serve para quê? A fumaça, todo mundo fala, calma as abelhas. Né? Na verdade, para desbaratar elas, despistar ou não? A fumaça é interessante. Um Mr. M assim no meio? Porque assim, olha pra lá! E aí você joga fumaça. Ela faz o seguinte, né? A fumaça ela pega, ela desperta o sinal de alerta na abelha. Por exemplo, perigo, tá pegando fogo, algum lugar a gente tem que proteger. Entendi. Então o que ela faz? Ela começa a se preocupar com outras coisas do que com você. Entendi. Mas não que ela deixe de se preocupar contigo, porque ela vem também. Mas dá uma confundida nela. Dá uma confundida nela. E é por isso que é utilizada a fumaça. Na verdade o que acontece? Quando ela tem fumaça, a abelha vai, a grande parte vai achando que tem algum incêndio, algum risco de vida, e ela começa a pegar mel e se alimentar. Alimenta, faz uma reserva. Tá. Porque se ela tiver que ir embora por conta de fumaça, de incêndio, desse risco, ela leva alimento com ela. E aí o abdômen dela fica cheio. O que acontece? Daí a hora que ela vai dobrar pra te picar, ela não dá ângulo direito. É que nem a gente quando come uma feijoada. Mesma coisa. Ninguém não mexe com a pessoa que comeu uma feijoada depois do almoço. Não mexe. Entendi. É bem interessante isso. Então tem o porquê também da fumaça, né? Legal, né? Então, você vê, é todo um preparo, né? É toda uma ciência, a ciência da apicultura. Agora, antes da gente partir para os vídeos, vocês já perceberam que a gente está aqui equipado, né? A gente está com o mel do apiário, do Fábio, o apiário Lisier, e os subprodutos. Qual é o mel que você produz lá? Porque, assim, a gente sabe que tem mel de várias flores, né? Sim. Que é a grande beleza, né, do mel, assim. Você tem mel de tudo quanto é jeito, eles têm cores diferentes. Tem. A textura, às vezes, até muda um pouquinho, dependendo da flor, né? Se é de eucalipto, se é de laranjeira, enfim. Sim. Qual que é a sua? O mel produzido aqui em Sabaúna é o mel silvestre que a gente tem, né? Então, o mel silvestre é um blend. A gente fala, por quê? Ele vai de várias flores, ela capta o néctar e forma o mel. Então é um mel muito rico em sais minerais, vitaminas, né? Porque ele compreende várias flores. Tá. Existe o mel de eucalipto, que é um mel mais específico, que é legal para quem é um estimulante expectorante, né? Você tem mel de acácia, você tem mel de uma variedade, açapeixe. Cada mel ele está sendo estudado, muito estudado hoje no Brasil, pela diversidade que tem, e aí as características medicinais que cada um pode ter e contribui com o ser humano. O bacana, por exemplo, do silvestre que a gente tem lá, ele tem essas propriedades também, né, com menor intensidade, mas ele é um mel que ajuda muito a questão imunológica. Tá. Das pessoas, estimula bastante. Isso no consumo frequente, por exemplo, a pessoa consumir com uma certa frequência o mel, isso vai aos poucos estimulando o sistema imunológico. Todo dia você consumir uma colher de sobremesa de mel pequena, que for, isso é incrível. Porque assim, o mel, como que ele funciona? Primeiro que ele forma uma barreira, né? A hora que ele entra no organismo, ele passa pela garganta, ele já começa a atuar. Então ele já começa a formar uma barreira protetora. Quando ele entra no sistema digestivo, ele alimenta as bactérias que são boas para nós. Então ele faz o que? Ele nutre as boas bactérias que nós necessitamos. Com isso ele melhora
toda a questão nutricional da pessoa e o sistema imunológico. É um super alimento. Sim. Então, assim, quando você pega uma carne, uma verdura ou um cereal, né? Eles são alimentos menos ricos. Então, você tem que ter uma quantidade muito maior para você nutrir essas bactérias. O mel não. O mel com uma pouca quantidade, ele já tem essa capacidade. E aí, qual é a diferença entre o mel? Porque eu tô vendo aqui na nossa frente, a gente tem o mel silvestre, né? Que é esse que tem, enfim, a embalagem maior, a menor, tem os blisters, né? Que é legal até para mandar de lanche na escola para as crianças. Esse aqui é um produto bacana, né? É um produto que a gente está levando muito para o PNAE. Nós estamos atendendo algumas escolas de municípios próximos e que, dentre eles, é esse sachê ou o menor. Tem os menorzinhos e tem esse stick grandão aí. O stick grandão. E é legal porque está sendo implementado na alimentação das crianças. Sim. Então, já faz parte do PNAE, né, em alguns municípios. Um dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui no município de Mogi das Cruzes. Tem um estudo que é bem bacana, que fala sobre a questão nutricional em hospitais com mel. A melhora do paciente quando você introduz o mel na alimentação dele hospitalar. Ele internado. Então, assim, é bem legal. Foi no RISPOA que teve essa 2020, começou a se falar sobre isso e já tem alguns estudos. Sim. Que comprovam a melhora do paciente. E é um alimento versátil mesmo, né? É fácil de carregar, você vê se você consegue colocar ele em diferentes configurações de embalagem, né? Eu até, depois, na hora das dicas culturais, tem um livro que eu estava lendo sobre curiosidades do mel, que na antiguidade... Ele é um alimento super antigo, né? Assim, ele tem milhares de anos, 6 mil anos antes de Cristo. Exato. Então, você vê. Bom, a própria Bíblia fala muito do mel, né? O lugar, o paraíso como sendo o lugar onde escorre leite e mel, né? Mas o mel sendo utilizado até como conservante, sabia? De conservar alimentos, você mergulhar alimentos no mel, imergir para poder preservar aqueles alimentos, né? Olha só, né? Assim, é tanta coisa. E aí você tem o pólen e o própolis, certo? Sim. Esse produto também é interessante. A abelha é como ela é como ser humano. Ela precisa de proteína e carboidrato. Tá. Carboidrato... É o mel. É o mel. Né? Que é a fonte de energia. E aí você tem o pólen, que é a proteína. O pólen, ele é tirado também das flores. No momento que a abelha começa a captar o néctar, forma um pozinho em volta dela. Sim. Aí ali... Ela pega, começa a fazer umas bolinhas e carrega e leva para dentro da casa dela, do enxame. Tá, e ela deposita ele num lugar diferente. Ela deposita nos favos também. Ah, então no favo você tem o mel e tem o pólen. Tem, só que em favos diferentes. Isso que é legal. Então, assim, aqui é um favo de mel e aí ela só deposita mel. Depois ela tem um favo de pólen, que ela deposita o pólen e as crias dela. É muito organizada, ela guarda, né? É uma reserva de alimento. Então ela que faz é a proteína. Isso, que é a proteína. Isso aqui é interessante porque também todo produto que proveniente da abelha, a não ser a cera, ela estimula muito o sistema imunológico. Lembrando que a abelha é um ser que ela é muito resistente. Ela está há mais de 6 mil anos antes de Cristo. Então imagina... Acho que elas e as baratas, eu diria. Né? com a diferença de que as abelhas são muito mais legais, né? Eu acho assim. Verdade. Eu não gosto de barata. Não. Então é interessante isso, né? Esse aqui é um estimulante neurológico, um estimulante físico bem legal, reconstituição muscular. Tá. Então, assim, ele tem os aminoácidos necessários que você tem em vitaminas hoje utilizadas em suplementação. Tá. Isso é muito legal. E como é que consome o pólen? O pólen é uma colherinha de café. Você põe muito pouquinho, né? Você põe ele na fruta, põe ele na salada, põe ele no feijão com mel, arroz. vai.
Então você usa em qualquer lugar. Muitas pessoas usam ele é um granulado, meio crocante, assim. Quando você coloca com mel, ele dissolve. Tá. Ele aí fica mais cremoso por conta do mel. Então, assim, o pessoal usa muito já com banana, com fruta, Sim. e aí põe os dois. É Sim. interessante, né? Esse é bem bacana. Também muito utilizado para questão imunológica também, né? E o própolis, E o própolis? O própolis você trouxe uma barrinha aí, né? Ó, que legal. Vou pegar aqui para vocês verem. Em casa a gente tem o costume de tomar uma colherzinha de mel e já colocar umas gotinhas de própolis em cima do mel. O que muitas vezes eu faço, o pessoal me pede, eu ponho um frasco desse de própolis dentro de um frasco desse de mel. Tá, você já incorpora o própolis no mel. Por quê? A criança às vezes tem resistência de tomar o própolis por ser mais amargo. Ele é mesmo. E o própolis, a base alcoólica, ele tem ação antibacteriana, ação antimicrobiana, então ele tem essa ação contra as infecções. Tá. Quando ele tem uma proporção aquosa, né, que é diluído na água, ele já perde essa ação antibacteriana, ele tem uma ação mais antisséptica. Tá. Então, o interessante do própolis é base alcoólica mesmo, para fazer efeito quanto à questão da imunidade. E ele é amargo por quê, enfim? Então, ele é a propriedade dele mesmo. Essa aqui é uma régua que a gente capta e faz o recolhimento do própolis. Esse é o própolis? Esse é o própolis. In natura, né? In natura. Tá. Aqui ele tá oxidado e tal, mas ele é bem pretinho, ele parece uma goma. Tá. Aqui ele tá mais sólido. Então, ele é amargo, por si só. Mas a gente pega, às vezes come, fica mastigando, mas ele é bem uma goma amarga. E aí nós fazemos extração no álcool, né? Tá. Então, aqui é interessante para ver como que a abelha fecha, né, um espaço dentro da caixa dela com o própolis, que é uma proteção, uma barreira biológica. Então, para que ela produz o própolis? Como antibiótico também. Tá. Ela também usa isso aqui. Se entra, por exemplo, um outro animal dentro da caixa dela, algo que ela não quer. Um corpo estranho. Exatamente. E ela quer isolar aquilo de uma forma, de uma vez só, ela faz o quê? Ela propoliza. Para ter uma ideia do poder do própolis, tem duas informações espetaculares. Que curioso isso. É muito interessante. Tem duas informações ótimas sobre o própolis. O própolis era utilizado pelos egípcios para mumificação. Então ele preserva o corpo humano, ele não deixa a bactéria entrar e não deixou o corpo se degradar. Tá. Olha que interessante, olha o poder que ele tem. Sim, né? sim. Uma das questões também interessantes, que o Brasil é único, o própolis verde. A gente tem o própolis marrom, verde e vermelho aqui no Brasil. O verde foi tão bem aceito pelos japoneses que os japoneses vieram ao Brasil, levaram própolis do Brasil, estudaram e vieram comprar todo o própolis nosso. Tá. Tentaram produzir o própolis no Japão. Olha que japonês é fera, hein? Japonês é mesmo. Não conseguiram por conta do clima. Sim. E aí, hoje, eles estudaram ao ponto de usar ele como preventivo, muito para as questões de gripe, resfriado e Covid. Olha só. Tratamento e prevenção de Covid. Então, no Japão é usado em larga escala o própolis. Realmente eles fazem uso... Sim, e se você entende que o benefício, de repente ele entra numa política pública, né? E que é um pouco na contramão, às vezes, do que a indústria farmacêutica... Eu acho que é por isso que você se encantou tanto aí pelas abelhas, né, Fábio? Já entendi aí o seu segredinho, né? Porque, assim, a pessoa estuda... a propriedade química, né, da função química das substâncias para tratamento de doenças, e aí quando você descobre que na natureza mesmo, né, a gente tem essa possibilidade, né, e às vezes sem efeito colateral, né, sem um trade-off que a gente chama, né, sem você ter um malefício para ter o benefício. Porque a gente não enxerga nenhum malefício, né? Exatamente. No que vem da natureza, numa planta medicinal, enfim. Eu tinha, antes de mudar para cá, eu tinha uma sinusite crônica, né? Eu tinha recorrências, assim, 2 vezes por ano, e ao ponto de me deixar com febre, em cama, ir para o hospital, coisas assim, né? E eu tenho desvio de septo, então isso contribui.
Olha, sem brincadeira, são 10 anos a 8 a 10 anos que eu não tenho mais nenhuma crise de sinusite. Eu fico resfriado, né? Claro. Mas assim, gripe, nunca mais. De derrubar a gente, né? Não. Da gente ficar de cama. Minhas filhas. Então assim, eu consumo geleia real diariamente, né? É um produto também que eu não trouxe, mas a gente consome, eu consumo E diariamente. vocês produzem, né? O interessante da geleia real é que é uma super nutrição, né? Quem usa muito geleia real, e é recomendado pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia, Tá. porque tem um déficit grande de vitaminas e sais minerais. É um suplemento natural, né? E aí não interfere no tratamento da quimioterapia. Sim. Então não faz mal. Sim. E realmente é uma situação mais delicada, né? Então ele precisa se alimentar, precisa ter essa reposição de vitaminas e a geleia real contribui muito para isso. Bem interessante. A gente tem que ver a gente fazendo cosméticos com geleia real. Não, a geleia real é o super alimento. Assim, uma coisa, ela dá... uma abelha normal, ela se alimenta de mel, de pólen, de própolis, né? Uma rainha de geleia real. A diferença é de 45 dias para 5 anos, 8 anos. É muita diferença, né? Para a vida da abelha. Vamos dar uma olhada, então, nos vídeos, porque, assim, a gente tem aqui, o primeiro vídeo é justamente a imagem de uma abelha rainha. A gente estava falando tanto dela, né? Olha só como ela é bem maior. É uma super abelha, né? É uma super abelha, né? E todas as outras em volta, né? Circulando. Ela chega a colocar 2.000 ovos dia. É uma quantidade grande, né? Porque bonita, também, né, com o título vem a responsabilidade, né? Vem a coroa. Não é só a coroa, né? Como deveria ser, enfim, todos os governantes, as pessoas que estão na liderança, né? Entender a sua capacidade, a sua diferenciação e também fazer valer com trabalho, com obras, né? Sim, trabalhar bastante. Trabalhar bastante, exatamente. Conforme a nobreza vem a responsabilidade. O segundo post, o pessoal vai assistir na tela, que é a abelha de orquídea, que o Fábio já mencionou aqui anteriormente. Confere o vídeo. Você já viu esse inseto verde metálico e achou que fosse uma mosca varejeira? E se eu te disser que isso não é uma mosca? Essa é uma das abelhas mais importantes das nossas matas, a abelha das orquídeas. Cientificamente chamadas de Euglossine, elas são facilmente confundidas por causa da cor metálica. Mas olhe para as antenas, se forem longas e articuladas, é uma abelha. As moscas têm antenas curtinhas. Diferente das abelhas sem-ferrão ou da abelha Europa, as Euglossines são abelhas solitárias. Elas não têm rainha e não vivem em colmeias populosas. Cada fêmea cuida do seu próprio ninho. Os machos dessas abelhas não coletam pólen. Eles coletam perfumes da natureza para atrair as parceiras. Elas são vitais para a polinização de diversas plantas, especialmente orquídeas nativas. A presença delas indica que a mata está saudável. Então, da próxima vez que vir uma joia verde voando, não mate. Observe e admire. Gostou de conhecer as abelhas solitárias? Me conta aqui se você já confundiu ela com uma mosca. Essa abelhinha de orquídea, ela é bem diferente, né? Ela é. As pessoas, às vezes, nem acham que é abelha. Às vezes o pessoal mata achando que é uma mosca ou um outro Exato. inseto. Mas é uma abelha, porque ela tem uma cor cintilante. Às vezes é verde, azul, fruta-pão. Então, assim, mas ela é uma abelha, solitária, que a gente chama. Por que, Fábio? Eu fiquei triste agora. É uma característica dela. Solitária, mas assim, ela tem uma família, mas é muito pequenininha. Tá. Às vezes mora ela e uma filha. Poxa. Tá aparecendo as famílias ultimamente, né? Mas ela é responsável pela fecundação das orquídeas. Tá. Então, assim, e somente das orquídeas? Assim, sim. Ela é uma abelha meio que exclusiva. Porque assim, as abelhas nativas brasileiras são muito importantes. É assim, demais. Por quê? Elas têm umas características realmente aonde as abelhas maiores não chegam. Então, onde ela vai pegar um néctar numa flor miúda, pequenininha, por exemplo, a orquídea às vezes, uma micro-orquídea. Então, assim... O acesso é muito difícil ali, né? Então, assim, a natureza, ela é magnífica, porque ela desenvolveu uma técnica e um animal, né, realmente compatível com aquela espécie, de flor ali. Por isso que a gente fala muito sobre a questão da morte das abelhas. Porque se
acaba uma espécie de abelha, por exemplo, acaba uma espécie de flor. Sim. Entende? Então Sim. é um efeito borboleta, né? Sim. Então isso é muito importante. Então a gente fala muitas vezes assim, como que, né, eu faço? Não mata, né? Procura ver o que é primeiro e tal. Mesmo que sendo às vezes um mosquito ou outro, mas ele poliniza também. Sim. Lógico que, né, tem essa questão aí de ser mosquito e tal. Mas é interessante porque a abelha, ela é bem específica. Então, as abelhas das orquídeas, essas cintilantes, são muito confundidas com outros insetos mesmo. E assim, eu mesmo, antes de trabalhar com elas, eu falava, batia, né? Vou pegar dar uma chinelada nela aqui, né? Então, o que é legal de fazer? Só tira, assim, Afasta. Sim. Ela é tranquila, então é bem... E elas são bonitas. São. Bom, existem vídeos, às vezes a gente encontra aí no YouTube, em 4K, que faz essas gravações em câmera lenta, sim, né? É muito lindo, é muito perfeito, né? Essas, não só os insetos, né? As abelhas, como as flores também, né? Sim. Bom, o próximo vídeo, ele é um post que resume os benefícios do mel para o organismo, que o Fábio já falou, mas esse aí tá um resumão aí com imagens. Confere. O mel é o combustível mais puro da natureza e seu corpo o reconhece instantaneamente. Já na garganta, suas propriedades enzimáticas únicas criam uma película protetora, combatendo bactérias de forma totalmente natural. Ao contrário do açúcar comum, o mel entra em seu sangue de forma inteligente, fornecendo glicose para a energia imediata e frutose para a energia prolongada. Seu cérebro é o primeiro a sentir esse impacto positivo, eliminando a névoa mental e trazendo um foco absoluto em poucos minutos. Mas o grande segredo está no seu sistema digestivo, onde o mel age como um prebiótico poderoso, alimentando as bactérias boas e fortalecendo o seu exército de defesa. Essas enzimas naturais percorrem suas veias e tecidos, reduzindo inflamações e restaurando células cansadas. Sua imunidade é elevada a um novo nível, criando um verdadeiro escudo biológico contra invasores externos. É ouro líquido que nutre, protege e restaura o sistema humano de dentro para fora. Este é o processo completo de cura e energia do mel no seu organismo. Bom, então a gente já falou aqui das propriedades anti-inflamatórias do própolis, a proteína do pólen, o carboidrato do mel, as vitaminas da geleia real. Tô esquecendo de alguma coisa? Não. Um negócio bacana, sem curiosidades, né? Por exemplo, eu falei sobre a questão de sinusite. Muitas vezes as pessoas mastigam o favo do mel, é muito bom, né? Porque o favo do mel também é um produto diferenciado, ele tem propriedade, por mais que não seja... Mas você pode comer o favo? Pode. A serinha... Por exemplo, se a gente puxar aqui um favinho de mel, ele vai vir o mel junto, você pode mastigar a serinha que tá ali em volta? Pode. Tem gente que engole, tem gente que joga fora. Tá. Fica um chicletinho, né? Aí se você quiser tirar, você tira. Mas assim, se você quiser consumir também, porque não vai fazer mal. Não vai, é muito pouco e é cera natural, então não te faz... E aí muitas, assim, não tem uma comprovação científica, mas muitos dizem que faz muito bem para sinusite. Eu mastigava, né? Então, assim, e curiosamente não teve mais crises de sinusite. Nunca, então, me nunca parece mais que funciona, né? Você produz vela também ou não dá tempo? Não dá tempo. É muita coisa, Nossa, né? Mãe. É muita coisa, você aproveita tudo ali né, do favo, da colmeia. Agora, o próximo vídeo, esse é um que já aconteceu numa casa que eu morava aqui em Mogi, que é quando as abelhas invadem a cidade, e aí inventam de montar colmeia no telhado de casa, né, enfim. E aí o Fábio, né, ele também faz esse serviço que é o manejo, né, que é a remoção segura dessa colmeia. Acompanha aí na tela um vídeo dele mostrando um pouquinho desse manejo para ele explicar pra gente como é que isso se faz, enfim, quais as medidas que tem que tomar. Confere. Olha como que a abelha vai entrando a caixa sozinha, então. Isso a gente já tá trabalhando sem luva já. Porque ela tá bem tranquila. Não tá atacando. É uma abelhinha máscara tudo, né? Ela é mesmo. Aí, ó, Maurício até tirou a máscara já. Fala aí, Maurício.
quiser, tamo aí fazendo isso. O meu capacete estava aberto, eu não tinha visto. Ai, que legal. Estamos aqui, ó. Assim, daqui. A abelha é tranquila, de boa. É um enxame novo, né? E que, cara, bem comportada mesmo. Você vai colocando ela aqui, ó, ela vai ficando sozinha, ó. Assim, aqui Ela embaixo. não tá... Nossa, é meio dangerous isso, né? Assim, a galera geralmente se assusta quando tem ou um vespeiro Sim. ou uma colmeia, porque é muita abelha, o volume Sim. é muito grande, né? Então, isso geralmente acontece nessa época de primavera e verão. Tá. Então... Que é quando aumenta a população, certo? Exatamente. Aham. E aí o volume de abelhas geralmente é grande. Tá. Então, o que é interessante, né? A pessoa realmente fica assustada, aí liga para a zoonose. E é bacana, porque acabar a zoonose, acaba vindo falar comigo e a gente faz o resgate. Tá. O que nós fazemos? Nós pegamos a abelha, colocamos na caixa, né? Você e não aí... captura a rainha primeiro, não, né? Não, então... Ele fala assim, vamos seguir aqui a rainha. aprisionar ela, né? Sim, exato. Pede um resgate aí pro resto da colmeia. Coloca ela na torre, né? É isso, não sei, né? Aí, ó, minha cabeça aqui imaginando coisas mil. E aí a gente pega, coloca, dá uma casa nova para ela, né? Uhum. E aí nós levamos pro apiário. Aí a gente leva lá pro sítio, né? Mas como é que vocês fazem isso? Então, isso é uma manobra que a gente faz, já tá acostumado, tem todo um procedimento, né? Tem que estar paramentado, Tem que né? estar paramentado. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente faz toda a remoção, tira todo aquele enxame da casa, geralmente telhado, o que mais tem. É telhado, né? Elas acham uma frestinha ali, né? E vão morar ali. Uhum. E assim, é legal porque assim, se ela escolheu ali, porque é um lugar bom, viu? Uhum. Então, antigamente tinha-se a cultura de que se tinha abelha na casa, Era meio sinal de mau agouro, né? na verdade, era sinal de prosperidade. Ah, é? É. Ah, era bom. Era prosperidade. Muitos não tiram até hoje. Algumas pessoas mais antigas não querem que tire Tá. da casa. E antigamente não tirava mesmo. Uhum. Mas a gente põe ela na caixa, faz todo um procedimento, põe os favos, toda a cria dela que tá ali dentro, Mas você consegue levar todo mundo? leva todo mundo. Uhum. Mas é interessante. Quem decide isso é a abelha. Como assim quem decide isso é a abelha? Porque a casa... Ela aceita ser retirada? É. Não creio É. isso. Verdade. É bacana, porque a gente faz todo o procedimento, coloca ela dentro da caixa, a caixa tá aberta, ela não fica fechada. Tá. Aí o que ela faz? Tipo, vocês falam assim, gente, vamos pra uma outra casinha? Aí muitas vezes ela entra, ela pega ali dentro, daí dali, se ela ficou, né, a gente pega ela e leva embora. Às vezes ela vai embora. Tá. Ela falou, não quero morar aqui. Ou às vezes ela chega lá no apiário e ela fala, não, aqui eu também não quero morar. E aí vai embora? Vai embora. Aí vocês deixam ela embora? Não tem como segurar ela. Não tem como falar, opa, peraí. Não tem. Tá. Então, assim, é muito natural mesmo, né? O que é mais comum? Elas aceitam? Elas aceitam. Geralmente Mas ela já fica. aconteceu de ter uma debandada? Já, várias vezes. Várias vezes. Nossa. Você chegar ali no dia seguinte, não tem mais Não tem mais nenhuma. Não deixaram nem um bilhete, nada. Nem pagaram nenhuma aluguel. nota de agradecimento. Nem a conta do aluguel. Nem um Pix fizeram pra você. Nem- Que curioso isso, né? Então, assim, quando a gente leva pro apiário e ela fica no apiário, Uhum. é porque ela quer ficar ali. Tá. Né? Então é interessante. E aí vai muito também da vibração das pessoas que trabalham. É interessante. Quando vem uma pessoa mais agitada ou energia e tal, a gente percebe também. A abelha, ela tem essa sensibilidade. Então é interessante. Quando você chega nela com calma, você vai trabalhar com ela, então assim, ela tá mais calma, né? Então é interessante. Por isso que a gente fala, quando vê uma abelha, não se agita. Sim. Ela tem essa leitura. Ela tem ela lê esse seu estado de espírito. Lê. Uhum. É muito, muito interessante. E é bacana porque, assim, ela muda o comportamento dela, né? E aí, por exemplo, mesmo quando você tem essas abelhas que acabou de entrar num local, ela tá preocupada em se estabelecer, né? Dificilmente ela vai te picar,
tá? Então, assim, não agita, não bate, não joga pedra. É só ligar na zoonose, liga pro apicultor, aí ele vai lá, olha. É bem interessante. Sim. Ela tá ali se refugiando, escolhendo um lugar para morar, Sim. né? Então, assim, ela não vai te atacar. Sim, né? ela não vai ficar atacando o lugar que ela tá morando. É. Né? Mas assim, às vezes as pessoas têm um comportamento um pouco irracional, né? Quando vem abelha, vespa, assim, né? Às vezes até uma questão de desespero, né? É, sim. De olhar, nossa, às vezes a pessoa não tá acostumada, né? E tem aquela reação de vai me picar, e aí é que nem assim, eu tenho medo de lagartixa, parece que a lagartixa te persegue, né? Sim, então... é que nem barata, né? Exato. E o medo, ele é irracional mesmo. Se você vai pensar, é um bichinho tão pequenininho, né? Mas na nossa cabeça parece um monstro, né? A lagartixa, uma barata, um besouro, enfim. Parece um monstro, Parece um monstro. É verdade. E é isso que você também ensina, porque o último post é uma imagem de você dando uma palestra na escola ambiental. Aqui em Mogi, né? O que você faz nessas palestras? Porque aqui foi no ambiente de escola ambiental, mas você também vai em colégios ensinar crianças e tudo mais. Qual é o escopo aí das palestras, Fábio? Então, aqui eu estava com o Diágono, né, que ele é responsável pela escola ambiental aqui em Mogi das Cruzes, né? Nós estamos desenvolvendo um trabalho bem interessante com Mogi das Cruzes referente aí à conscientização, principalmente das crianças, né? E a implementação do mel na merenda escolar, acho que é fundamental. A criança também tem esse entendimento do que ela está comendo, né? Sim. E dá um proveniente, né? Da onde que é. Então é bem interessante. E eu vou nas escolas, né? Muitas escolas me chamam realmente para dar palestras. E assim, é mágico. É assim, eu acho que Você gosta? Nossa, é a melhor parte. É, né? Falar com criança. Criança é tudo de bom, né? Não, assim, eu me encanto, porque elas são sinceras, elas falam o que pensam e conhecem. Sim. E não é pouco, conhecem muito. Então, assim, é bem, bem interessante. Então, assim, eu vou desde a zona rural, escola pública, escola particular, né? Faço um trabalho bem bacana, já fui Gutenberg, a escola rural do Cocoera. Então, assim, é incrível. E qualquer escola pode te chamar, só acessar lá nas redes sociais. Só dar um alô na rede social, a gente já tentei entrar em contato com algumas. Raiz já me chamou para bater um papo também. Então, assim, a gente tem algumas escolas, a gente pega aí de uma idade de 5 a 18 anos, né? É um assunto muito interessante, as crianças começam para todas as idades. né? Para todas as idades. Então, assim, tem muita coisa. Às vezes eu aprendo muita coisa. Assim, teve situações assim de eu não aguentar de tanto rir com a criançada e eles falarem, eles saberem de coisas assim, que eu falava assim, puxa vida, né? Quem que trouxe essa criança aqui, gente? Da onde veio, né? De onde surgiu? O que come? Será que se alimenta de geleia real? E é legal porque aí eu levo até mesmo esse folheto. O folhetinho. Aqui é uma cartilha, né? Tá. Então cada uma tem um assunto. Aí é interativo, é bacana porque fala sobre tudo isso que a gente comentou hoje, né? Por exemplo, né? Até dessa parte dos egípcios. A parte antiga, né? Então... Aí fala todo ilustrado, é bem bacana. O bacana, aí no final você tem... Ó, que legal. Deixa eu mostrar aqui. Tem todo um caça-palavras, zoom. Então, sim, é tudo feitinho para realmente interessar, né? A criança pode levar para casa e vira assunto, né? Sim. Não, criança, quando ela realmente enxerga relevância num tema, ela vira um soldado, ela defende, né? É como você ensinar a reciclar, por exemplo, separar o lixo, né? Ou economizar água, essas coisas, né? De conscientização, a criança ela tem uma abertura muito grande. Né? E é o que você falou, é interessante. Ela toma aquilo como meta, uma missão dela. Ela tem uma consciência hoje assim incrível. Eu fico assim muito contente, muito feliz em conversar com as crianças por isso. E aí você fala assim: "Ah, tio, mas tem geleia real também?" Eu falei: "Nossa, como que você sabe?" Então assim, eles têm acesso à informação. São informações muito pertinentes e aí realmente faz uma diferença grande. E aí mudam até o hábito alimentar
da família, às vezes por intermédio da criança. Sim. É muito legal. Então, assim, a experiência com crianças falando de abelha E aí vem a história, meu avô comia, me deu um favo de mel. E uma coisa interessante também aconteceu outro dia. Eu falando sobre mel, aí, quem aqui já experimentou mel? Eu sei. Aí um virou pro outro, você já comeu? Ele, eu já. Aí o outro, você já comeu? Aí ele não queria falar que não, também falou que já. Mas a hora que realmente a gente deu o sachê para eles experimentaram e comeram, nossa. Aí o menino ficou doido. Ele falou assim, nossa, isso que é meu, eu quero mais um, não sei o quê. Então, assim, a gente leva todo o material, leva a caixa, desperta a curiosidade da criança, né? Sim, o mundo deles, não, né? Criança adora isso, colocar a mão na massa e ver acontecer. É inesquecível para criança, quando ela aprende assim, olhando com alguém que produz. Então, que isso seja muito estimulado mesmo. E você, se tem escola, enfim, leva o Fábio aqui nessa região de Mogi, Alto Tietê, de repente até para outros lugares, né? O Brasil tem tantos produtores, né, de mel, e que se dispõe aí a falar. E quando a gente fala das coisas com amor, com alegria, a criança também percebe, sabe, Fábio? Assim, quando a gente gosta muito de um assunto, esse brilho no olhar que você tem falando de abelha, falando de mel, isso também passa para uma criança que está ali aprendendo, né? Que quer muito aprender. É muito legal. Então, o bacana é que observar quando mesmo adulto, né, quando vai no apiário, conhecer o apiário, abrir as caixas e ver assim, a surpresa, né, de ver ali o enxame de abelha, de ver o comportamento das abelhas, né? Tem gente que me liga e fala, Fábio, quero te ajudar, sabe? Verdade. Sério? Já foram 2 pessoas, assim, que fazem faculdade aqui no MC. E, Fábio, eu quero ir lá, amigos, né? Assim, queria ir lá, tal, um dia, ver como que é, vamos colher mel, e vamos não sei o quê, e eu levo, sabe? Assim, vambora. Tem um pessoal mais maluco que eu. Sim, legal. Muito bom. Transformar isso em atividade turística também. Porque você vê, se tem interesse, tem demanda para essa atividade. De repente... A gente já fez tem, na verdade, né, um trabalho bem interessante da atividade turística. Estou remodelando ele, né, principalmente por conta das abelhas sem ferrão, para atender as crianças, né, que daí dá para atender um público maior. Mas nós já tivemos visitas de Instituto Federal de São Paulo, USP São Paulo, realmente vieram para cá para conhecer nosso trabalho. Outras escolas também aqui de Mogi das Cruzes foram visitar. Então, assim, é incrível, porque quando chegam mesmo os adultos, assim, ficam surpresos, fica magnífico a situação ali de olhar aquilo com tanto deslumbre, né? É uma admiração mesmo. Bem bacana. E aí é interessante, porque a gente tem 2 projetos que nós estamos levando, né, para aprovação realmente para Mogi, que uma é da escola ambiental, que é refazer o meliponário lá e dar manutenção para eles, para as escolas visitarem. Sim. É um espaço magnífico, assim, é incrível a escola ambiental. É um lugar, assim, maravilhoso. Tem um empenho aí da Secretaria da Educação juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, né? A gente está levando a proposta para revitalizar ele, né? Já está tendo alguma movimentação. O Diágulo é um cara formidável para isso. A Secretaria da Agricultura, juntamente também com a Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem um trabalho muito próximo. A gente tem um projeto também para o Leão Pfeffer, Para o parque, que é também levar um meliponário para lá também, para visitação. Então, assim, levar, cuidar, né? Porque não é só levar, né? E levar, cuidar, manter. Né? São seres vivos ali que precisam de uma manutenção, de um cuidado. Exatamente. Né? A diferença é exatamente essa. O apicultor, ele cuida da abelha. Sim. Então a gente tem essa profissão, e né? tem esse olhar, que é um olhar do cuidado mesmo, para que se
que tenha vida longa mesmo, né? Não adianta, Exatamente. não adianta nada você colocar lá só as abelhas lá e esperar. Que façam todo o serviço, né? Mas Mogi tem muito potencial, né? A gente estava falando aqui em off que a cidade, o cinturão verde de Mogi é muito grande, então existe todo esse lado de turismo rural que tem um potencial muito grande para ser mais incentivado, estimulado, né? Tem. E assim, bacana porque nós tivemos agora no Akimatsuri, né, nesses dias, falando sobre abelha, sobre mel. A colônia japonesa é interessante porque, assim, eles têm uma consciência e vivem da natureza, né, do plantio. Sim. Então, assim, muitos me procuram para colocar abelha, né, no plantio, para ajudar na fecundação, né? Então, assim, a gente tem a apiária hoje que fica em Kakizal, né, do Roçóia, né? Então, assim, tem algumas propriedades que nos chamam. Então, a abelha ajuda ali, né? Ajuda. Pra caramba. O morango, quando plantado em estufa, quando a gente coloca jataí, o morango é incrível. É outro morango. E aí, a consciência do produtor de não usar o agrotóxico e usar a abelha, nossa, é incrível. E é um sítio que tem hoje um colipag, né? Então, assim, você tem uma movimentação muito interessante em Mogi que às vezes a gente que tá aqui não sabe. Que mora não sabe. É o que o Fábio tava falando. Às vezes vem gente de longe, né, pra colher morango no sítio, e a gente que tá aqui em Mogi não sabe que tem um sítio aí pra colher morango, né? Ou a nossa produção de caqui, que é tão abundante, né? De hortaliças, enfim. Vamos olhar para o nosso cinturão verde, né? Com um pouco mais de atenção, né? A gente que tá aqui na cidade. Bom, antes da chamada oral, a gente vai para as dicas culturais. O Fábio passou algumas dicas de filmes. Um deles é um filme antiguinho, né? De 2007, a gente pode dizer que é antiguinho, né? Enfim, já daqui a pouco vai fazer 20 anos que ele foi feito, que é o B-Movie, que é um filme da DreamWorks, que é um queridinho das crianças ainda e que conta um pouquinho, obviamente, nesse universo mais infantil da vida das abelhas. Você vai conferir aí um trechinho do filme. Puxa, mas quanta pompa para as circunstâncias. Adam, hoje nos formamos. É isso aí. Ferroamos, arrasamos. Aleluia! Alunos, professores, distintas abelhas, deem as boas-vindas ao senhor Alvarelo Mel. Seja bem-vinda, turma de formandos da Colmeia City das 9h15. E com isso concluímos essa cerimônia. Olá! E iniciamos suas carreiras nas indústrias Melco. É pra escolher o emprego hoje? Não, acho que é só orientação. Boa, segura, lá vai. Mantenham as mãos e antenas dentro do carro o tempo todo. Mantenga sus manos y antenas adentro del carril en todo momento. Como é que vai ser? Minhas antenas estão tremendo. Bem-vindos a Mellex, uma divisão da Melco que pertence ao maravilhoso Grupo Hexágono. Nossa! Olha só. Sabemos que vocês, como apigos, têm trabalhado duro toda a vida para um dia merecer trabalhar duro a vida toda. O mel começa quando nossos valentes ases do pólen trazem um néctar para a colmeia, onde a nossa fórmula ultra secreta tem a cor automaticamente corrigida, o aroma calibrado e as bolhas removidas para virar essa iguaria doce e suave com brilho dourado que todos conhecemos como... Mas que broto. Ela é minha prima. Sério? É, aqui todo mundo é primo. Ah, é, tá. Na Mellex, nós estamos sempre lutando para melhorar cada aspecto da vida das abelhas. Esse é um teste de resistência para um novo capacete. O salário dele é bom, mas não compensa. E aqui está a nossa mais nova invenção, o Krellman. Nossa, o que ele faz? Pega aquele piozinho de mel que sobra quando ele é despejado. Economiza milhões.
A gente pode trabalhar no Crowman. Claro, quase todos os trabalhos das abelhas são simples, mas toda abelha sabe que até um trabalho simples, quando bem feito, é importante. Mas escolham direito, porque vocês vão trabalhar na mesma coisa até o último dia de suas vidas. Trabalhar na mesma coisa pro resto da vida? Eu não sabia. Que diferença faz? Hã? E vão gostar de saber que nenhuma abelha jamais tirou um dia de folga em 27 milhões de anos. Vocês vão nos matar de tanto trabalhar? Vamos tentar! Ainda na pegada das crianças, eu tenho um livro em casa que eu acabei esquecendo de trazer, mas a produção vai colocar na tela a capa dele, que é um livro que se chama Abelhas, de Piotr Socha, da editora Martins Fontes. Ele é um livrão. Não sei se você já viu esse livro. Não. E ele tem um monte de curiosidades falando dos egípcios. Olha, que interessante. Então, foi dali que eu tirei, assim, alguns escudos de famílias europeias que usam a abelha como um símbolo Sim. de prosperidade, Sim. né? Você vê que, assim, a abelha, ela faz parte mesmo da história da humanidade há muito, muito tempo, né? Há milhares de anos, né? Os egípcios tinham uma moeda, que era uma abelha. Que era uma abelha. Então a gente está falando antes de Cristo, né? Eles realmente tinham essa consciência, bem interessante. Sim, muito legal. Para quem é curioso, assim, e gosta de descobrir, é muito legal o livro. E por fim, aí de novo, né? No YouTube você vai encontrar um montão de documentário falando das abelhas. Tem um que é um de 15 minutos, que se chama Abelhas, o Exército Invisível da Natureza, que está no canal Doc Animal, que é muito legal. E tem um outro que se chama O Segredo das Abelhas, que está no Disney Channel, né? E que foi produzido pelo James Cameron. E esse aí você vai assistir o trailer. Vamos ver se você se anima aí a conhecer um pouco mais, mergulhar nesse universo das abelhas. Do you hear that? It's the sound of one of the most important animals on the planet. Hello, everyone. Bees are so much more than just honey makers. They learn. She's gonna show us what we've taught her. There it goes, keep pushing. They build. They dance. That is a waggle. They provide. It's just this massive living structure, and we couldn't live without them. Step into a world of wonder. It's remarkable and never filmed before. Secrets of the Bees. Muito bem. Nossa, quantas dicas, né? Bacana, né? Vamos lá para nossa chamada oral, que aí a gente tem algumas perguntas aí de curiosidades das abelhas que as pessoas geralmente têm. Roda a vinheta. Essa chamada oral, ela é um pouco mais pedagógica, com perguntas que as pessoas geralmente têm sobre a abelha que, enfim, o apicultor, meliponicultor, vai ajudar a gente. Sim. Fábio, todo mel puro cristaliza? Sim, geralmente sim. O que só vi um mel, como apicultor, um único mel que eu não vi cristalizar. Um único. Mas era mel. A gente consegue fazer o teste do pires. Vocês podem ver isso nos canais, nas mídias, como se faz, que é um pires com água. Ele ali mostra, eu já fiz vários, dá para saber se o mel é verdadeiro ou não. E o principal é com iodo, né? Tá. Quando você pega e pinga o iodo no mel. E aí, o que tem que acontecer? Então, quando você pinga o iodo no mel, ele não altera a cor, é mel. Tá. Se tiver açúcar, ele vai escurecer. Entendi. Então, o amido com o iodo, ele reage. Entendi. Ele fica preto, escuro e tal. Aí é um mel... É um mel adulterado. Adulterado, Entendi. Exatamente. Mas o fato de cristalizar, assim, até para esclarecer, isso é importante. O que acontecia antigamente? Eles faziam um composto, que é nossa calda de açúcar. Tá. E aí, só que não fazia calda bem... de caramelo, Caramelo. Né? Não fazia bem, depositava o açúcar no fundo. Açucarou.
Tá. Na verdade, não é que açucarou. Não era mel. Não era mel. Mas você vai ver a diferença, porque aí são grânulos, né? É um pó, uma areia. Quando o mel é verdadeiro, no fundo, ele começa de baixo para cima e da extremidade para o centro. Ele começa a cristalizar. Ele parece, sabe quando você coloca algo dentro do congelador e ele vai cristalizando? É a mesma coisa, porque é o efeito do frio no mel que forma isso também. Tá bom? Da temperatura. Então, da temperatura. É isso que é interessante saber. Então, aí, ó, mais uma para você aprender. Agora, e o mel? Pode ser dado para bebês? Não. Não. O mel... Não mesmo, então. É verdade esse mito aí das que as pessoas falam. O mel é um produto vivo. Né? É como o vinho, né? Então ele é um produto que tem enzimas, tem bactérias, assim por diante. Então são coisas boas. Ele é um produto vivo. As crianças abaixo de 2 anos de idade não é recomendado dar mel. Por quê? Eles não estão com o sistema imunológico ainda pronto. E aí a questão do botulismo. Tá. Então isso é uma ressalva que se faz realmente para não utilizar, para que não se tenha o risco de adquirir essa doença. Entendi. Né? Mas assim, depois disso, tranquilamente. Aí sim é até mesmo recomendado, né? Exatamente. Ok. Como fazer do jardim de casa um jardim amigo para as abelhas? Isso é bacana. Primeiro, buscar informação, acho que é interessante saber como criar as meliponiculturas, fazer uma meliponicultura, né, as meliponas. Então é importante você saber como lidar com elas. Hoje, em Mogi, tem um grupo enorme que chama-se Abelha Sem Ferrão. Tem várias pessoas que estudam, várias pessoas que sabem sobre isso e tem conhecimento, né, sobre as abelhas sem ferrão. Cresceu bastante. A Mogi é uma das referências aí, referente à abelha sem ferrão também, porque tem muita gente competente, né, que sabe sobre isso. E aí você tem... É sempre bom buscar essas referências. O YouTube... As outras mídias sociais às vezes contam algumas coisas, mas realmente não falam totalmente a verdade, então é bom você conhecer. E aí sempre entrar em contato com alguém que já criou. Sim. Ele vai sempre te falar a melhor forma, o melhor lugar, aonde pode ser feito. As melhores flores, talvez, melhores né? Flores. As flores mais apropriadas, né? A gente fala muito sobre plantar, né? O apicultor sempre fala, ele é apicultor e começa a plantar, fica maluco. Porque eu imagino que lá no seu apiário você deve ter as flores ali, né? Tem que ter, né? E a gente planta, né? É interessante. Aí você tem alecrim, você tem manjericão, elas adoram. Manjericão. Você quer ajudar uma abelha, planta manjericão. Olha lá. Porque dá uma florzinha miudinha, mas dela dá o ano inteiro. Sim. Então, assim, tudo que for astrapeia, legal, que é uma flor de inverno. Então, assim, você tem várias plantinhas aí que você pode fazer um jardim na sua casa. Lavanda, a gente vê muito abelha em cima de lavanda, né? E é um mel, assim, gostoso. Então, assim, tem várias plantinhas aí que vocês podem cultivar isso num jardim de casa e vocês vão começar a ver a visita dessas abelhas. Muito bem. Muito bem. E agora a última, como é que a gente faz, hein, quando toma uma ferroada, hein? Então, é bacana também saber. Quando tem uma ferroada, a primeira coisa que tem que ser feito é tirar... Não é bater, tirar o ferrão, não adianta bater na abelha. Até porque a abelha, ela morre, não é? Na hora que ela... quando ela perde o ferrão dela, né? Porque acaba saindo o ferrão e a parte do sistema digestivo dela. E quando tá o ferrão... É meio kamikaze, quando ela dá a ferroada, ela tem consciência de que já era, né? Ela porque ela vai defender primeiro a família dela. Então ela tem essa meta, né? Esse propósito, defender primeiro a família. Então, realmente, e assim, quando ela pica, fica como se fosse uma bomba mesmo de veneno. Uma bolsa, ela fica pulsando veneno ali dentro. Como se fosse uma agulha e um êmbolo. Então, o que é interessante fazer? Picou, tira a abelha. Picou, gritou. Gritou, correu. Correu. Mas interessante é tirar a abelha. Tirou e tira o ferrão. Mesmo que se for com a mão. Se tiver alguma faca, um cartão de banco, alguma coisa, pode passar e tirar. Mas assim, o quanto antes você tirar, melhor. Por quê? Esse veneno para de entrar. Segunda coisa a fazer, não coça, não esmaga, não esfrega. Senão você espalha esse veneno. Então, e espremer, pode não? Não. Também não, né? Não, piorou. Vai doer. E assim, quanto mais você reagir, mexer ali, pior. O que se faz? Vinagre de maçã, coloca gelo,
né? Eu já ouvi gente falar de pasta de dente porque tem bicarbonato, não sei por quê. Também, mas é palliativo, assim. Mas, na verdade, sim, a melhor coisa mesmo é que a gente tem mais efeito o gelo e o vinagre de maçã. Tá. São os melhores, né? Não coçar. E assim, se for uma pessoa alérgica, ela começa assim, a quantidade de ferroadas leva ela a uma hospitalização. Então assim, ela vai ter dificuldade de respirar, ela vai passar mal, né? Mas assim, principal característica é dificuldade de respirar e taquicardia. Aí são pessoas que são realmente alérgicas. Aí elas precisam de medicamento mesmo. Ela precisa de uma atenção médica e tudo mais. Mas assim, tomou uma picada... Não é uma picada que vai, né, levar ela para o hospital, tá? Então, assim, é muito tranquilo mesmo. Você vai ver que a abelha é bem... Um ferrão da abelha, hoje em dia, o veneno da abelha é utilizado como medicamento. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que você vai ver. Tomou, vai doer. A gente que está acostumado com isso, sente até hoje a ferroada, né? E, assim, não incha mais, né? Porque a gente acaba criando imunidade a isso. Mas antigamente ficava, né, inchado. Mas é gelo, compressa mesmo. E vinagre de maçã aí, ó. Um santo remédio. Mais um remédio caseiro aí para curar, né? Para amenizar aí os efeitos das ferroadas. Uma pomada antialérgica, né? Alguma coisa assim, bem sutil mesmo. Resolve. Muito bom. Olha, você que nos acompanha até aqui, eu imagino que você tenha ficado super curioso, né, para saber um pouco mais. Então, assim, não deixa de seguir o Fábio nas redes sociais. A gente tinha conversado antes de gravar que a gente ia pensar em algum benefício aí para quem acompanha o podcast. Aí ele falou, claro, vamos fazer. Então, se você ficou interessado em adquirir os produtos, o pólen, o própolis, o mel, né, nas suas variadas formatos, tem um desconto, né, Fábio? Tem. O pessoal que tiver interesse pode entrar em contato comigo pelo telefone, pelo WhatsApp, né? 11 9 7188 3570 e a gente vai dar um desconto especial. Para você que assistiu e está entrando em contato, a gente dá 10% de desconto. Muito bem. Então, só falar que assistiu, que acompanhou o Fábio aqui no podcast da família e vai ter um desconto para adquirir os produtos do apiário. Nossa, Fábio, que aula que você deu para gente sobre abelhas, né? Tão legal aprender, né, sobre outros assuntos e saber da importância, né? Você vê, se o mundo não tivesse abelha, a gente não teria o tanto de coisa que a gente tem, né, de frutas e verduras e legumes, né? Sim, ela é realmente como um dos documentários fala aqui, né? O exército invisível da natureza mesmo, né? Acho que é um bom nome, porque a gente não percebe, né, o tanto que elas trabalham aqui em favor da gente, né? Elas trabalham muito, muito. São 40 voos por dia, néctar, sabe, assim, uma colher de mel, ela tem que visitar 2.000 flores, então, assim, é um trabalho de formiguinha, bem bonitinho, e que resulta, né, numa coisa tão bonita, né, então, e a gente, realmente, mesmo morando, às vezes, assim, no sítio, passa desapercebido, né, é uma coisa bem... Mas tão grande a importância desse trabalho, tão, né, minucioso. Tão minucioso, tão pequenininho, né? E de tão grande valor. Tão grande valor. Né? Que é um pouco que a gente deveria trazer um pouco para a nossa realidade, né? Às vezes a gente acha que o trabalho que a gente faz na nossa família, cuidando dos filhos, enfim, é uma coisa pequena, e não, né? Esse, como eu falo mesmo, é o trabalho de formiguinha, é o trabalho de abelhinha mesmo, de pouquinho em pouquinho a gente está ali nutrindo a família e protegendo e criando um legado, né? Muito lindo, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por ter vindo aqui no podcast. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir, contribuir, falar um pouco do que eu sei. Não sei tudo, estou aprendendo ainda também. Estamos todos, né? A vida inteira aprendendo, né? E assim, o que é bacana realmente, como você falou, a gente leva muito isso para dentro de casa, né? Então, ter uma consciência sobre a natureza, sobre um olhar mais atento, né? Às pequenas coisas que a gente vê. Exatamente, isso é prestar atenção mesmo, né? Nessas nuances. É um olhar de criança mesmo. Você fala, né, que a criança é tão
tão curiosa, tão atenta, a criança é aquela que percebe a fileira de formiga passando, né? Ela observa coisas, observa detalhes. Coisas que, enfim, a gente adulto vai perdendo, né, essa capacidade. A importância desses pequenos movimentos que nós fazemos dentro de casa também. Sim. Então isso é muito interessante. Tem reverbera, né? Reverbera. Muito bem. Você que acompanhou a gente até aqui, não esquece, né? Se inscreve no canal, deixa o joinha, encaminha essa conversa para quem precisa assistir, para quem precisa ouvir. Até o próximo Reunião de Pais. Tchau. Amigo é quem te ajuda a evoluir na carreira. Cultura inglesa. O inglês que você leva para a vida, com fluência para se destacar.